Agora eu queria voltar um pouquinho como eu quero saber mais coisas por exemplo, o impeachment, né, da Dilma, por exemplo. Não, dando um exemplo porque aconteceu, né? O que precisa para o impeachment ter que ter um recurso? Como é que seria para acontecer o impeachment? Como é que funciona essa parte do impeachment? Acho que o primeiro ponto é crime de responsabilidade, né? O presidente da República precisa ter cometido um crime que justifique a sua queda do cargo. Segundo ponto, a economia precisa estar mal, porque senão não tem revolta popular. Para acontecer o impeachment precisa ter uma revolta popular. E a Dilma, ela foi tão habilidosa, mas tão habilidosa em fazer uma crise, que a crise econômica que a gente viveu no governo Dilma foi pior do que da pandemia. Bah, que loucura. Ela conseguiu ser pior do que uma pandemia global. E você vê hoje o PT utilizando o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, como o grande inimigo da economia do país, porque mantém os juros altos e etc. Uma das razões pelas quais a gente viveu a pior crise da história do país no governo Dilma foi porque o Banco Central, comandado pelo PT, baixou o juro artificialmente na canetada e o país perdeu credibilidade. E foi uma quebradeira geral. Então, sem você ter uma revolta popular muito motivada pela economia, também é difícil de acontecer. E um terceiro elemento também, que a Dilma errou muito, a articulação política no Congresso. Se você tem uma má relação com o Congresso, se tem pressão popular, se tem crime, o presidente vai cair. Entendi. E o MBL aí, por exemplo, assim, qual os pilares do MBL? Qual seria a ideia de vocês? Como é que funciona isso aí, Renato? Dá uma breve explicação sobre isso. Estamos fazendo o livro amarelo agora, né? Quer falar do livro? Manda bala aí. Quando o MBL surgiu, a gente surgiu com uma pegada do liberalismo clássico, né? Então defendíamos livre mercado, a liberdade de imprensa, que foi essa primeira manifestação por terem vandalizado um órgão de imprensa, enfim, defendíamos esses pilares liberais. E agora a gente está fazendo um projeto que chama-se Livro Amarelo. A gente já publicou 2 fascículos, são dois livros, né, do Livro Amarelo. E nesse livro a gente fez um chamamento muito grande, fez como se fosse um processo seletivo para chamar gente que, pesquisava na área, por exemplo, do meio ambiente. Você pesquisa no meio ambiente, vem aqui ajudar a gente. Formamos vários grupos, mais de 12 grupos de várias áreas, e essas pessoas debatiam esses assuntos e soluções. E a gente está publicando todos esses livros, e esses vão ser os livros que a gente vai... ali está aquilo que a gente vai defender, né? Então, o primeiro e o segundo livro são livros de diagnóstico. Então, qual é a situação que a gente tem aqui na economia? Qual é a situação que a gente tem na segurança pública? E a partir disso, a gente vai publicando ainda mais, né, mostrando os caminhos e as soluções e os horizontes que a gente discutiu com essas pessoas que a gente chamou. Assim, por exemplo, tem a direita, a esquerda e a extrema, não é assim que funciona? Sim. Como é que seria, e vocês estão aonde? Como é que seria vocês, né? Como é que seria essa parte aí? Né? Eu queria saber como é que é muita diferença direita e extrema, é muita diferença só da direita ou centro-direita? Como é que funciona essa parte? Me explica, por favor. Olha, Pede só um pouquinho mais de água pro Kim, por favor. E também pede para eu abaixar um pouquinho a televisão só porque eu tenho um ouvido de tá cachorro. Apurado aí, não tô ouvindo nada não, né? Eu escuto, eu tô vendo tudo aqui. Eu sei até que eles estão conversando lá do lado, lá. Imagina o cara começa a ir só um pouquinho aqui, eu tô escutando. Imagina os caras falando de mim, né? Não, desculpa te interromper, mas fala assim, eu queria saber que eu sei que as pessoas não sabem também. Sim. Eu já tive a explicação do Nicolas Ferreira, veio aqui também, foi muito legal, ele explicou mais ou menos, mas eu quero que a galera fique sabendo mais ainda, né? Porque às vezes o cara não sabe, eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou centro, o que seria, né? E como é que seria o MBL também? Olha, primeiro eu acho assim, existem várias direitas, várias esquerdas, né? Então seria para explicar profundamente, acho que levaria mais tempo do que a gente tem para realmente fazer uma fundamentação mais profunda. Mas falando um pouquinho de maneira mais superficial, para mim, os extremos estão na defesa de revoluções. Tanto extrema-direita como extrema-esquerda não acreditam numa saída institucional pacífica. Não acreditam que você consegue mudar as coisas sem você sair cortando a cabeça de gente, sem você matar pessoas, sem você fazer revolução. Né? Aí acho que para mim tá aí os extremos. Tanto extrema-direita como extrema-esquerda diz, não, para solucionar as injustiças do mundo, os problemas que nós temos, nós precisamos matar pessoas, né? Acho que aí é que tá E é isso aí mesmo, a extrema-direita e a extrema-esquerda. Assim, existem os enrustidos, né? Que são extremistas, mas tentam se disfarçar de razoáveis. Eu colocaria aí o Guilherme Boulos, por exemplo, porque ele é um cara que
se diz um democrata, um razoável, você vê a propaganda dele de televisão é sempre como um cara mais ao centro, que é uma coisa que o Haddad também sempre fez, sempre que tentou se colocar como um cara de centro, mesmo sendo um cara de esquerda. Agora, o Boulos é um cara que sempre passou pano e defendeu a ditadura da Venezuela. Então, assim, isso já deixa muito claro que você não tem um compromisso com democracia, que você tem um compromisso com os valores do seu projeto de poder. E se os valores do seu projeto de poder estão sendo defendidos às custas de prisão política, de tortura, de morte, de fuzilamento, não tem problema pra ele. Isso define um extremista. Né? Agora, ele não é um extremista assumido. Ele não vai falar pra você, não, se o que eu defendo pra economia, o que eu defendo pra política estiver sendo implementado, eu não me interesso com gente morta, eu não me interesso com preso político, eu não me interesso com tortura. Ele vai falar, não, eu me preocupo com os direitos humanos, eu me preocupo com a democracia e vai tentar sabonetar de alguma maneira. Agora a situação da Venezuela ficou tão feia, mas tão feia, que mesmo ele, que sempre passou pano pro regime, teve que admitir, não, tem uma coisa esquisita aí acontecendo. Né? Agora, sempre teve preso político, fuzilamento, tortura. Agora que teve uma fraude, que a eleição foi claramente roubada e que o próprio Brasil, o próprio Itamaraty, que também, sob gestão do Lula, sempre teve uma política de panos quentes ali, de dizer que não é uma ditadura e tal. Quando chega nesse ponto, é porque realmente ficou muito escancarado. Mas você vê, por exemplo, na Câmara dos Deputados, praticamente todo ano, tem sessão solene homenageando Mao Tse Tung, que foi um genocida comunista e que recebe elogios e que recebe aplausos e tal. Tudo de parlamentares que se dizem democratas, que se dizem defensores da democracia, que se dizem pessoas de esquerda, mas eles estão defendendo um regime de extrema esquerda. O PCdoB no Brasil se diz de esquerda, né, e defensor da democracia, mas elogia a Coreia do Norte, gente. A Coreia do Norte é assim, a maior caricatura que você tem de um regime comunista totalitário. É um regime que, assim, o ditador sabe o videogame que você tá jogando na sua casa e escolhe os jogos que você joga. Tipo assim, há uma limitação de que ele proíbe e criminaliza. Você vê gente da Coreia do Sul colocando o CD com K-pop, com música coreana e com série coreana, e o cara prende quem quer assistir série sul-coreana. Não dá pra acreditar, né? Parece que é filme. Aí que eu coloco o extremista enrustido. Entendi. Aí tem o extremista aberto. E tem vários youtubers por aí, comunistas, stalinistas, que falam, não, defendo revolução mesmo, tem que matar mesmo, tem que, enforcar os caras e tal, e vai ter que ter violência. Tem uns caras que abertamente falam isso. E tem os lugares. Onde eu me coloco? Eu me coloco no espectro de direita, e politicamente conservador. O que eu acho que define o conservadorismo? Para mim, pragmatismo. Né? Então, em termos de política pública, o que é conservadorismo na saúde? O que é conservadorismo na educação? O que é conservadorismo na economia? Cara, para mim é olhar o mundo, ver o que funcionou. O que se funcionou, então vamos pegar, trazer e adaptar para cá e repetir. Eu gostei, eu gosto assim também. É pragmatismo. Eu não vou inventar, com base em princípio tal. E eu acho que isso, e ao longo do tempo, acho que eu fui me tornando mais conservador e menos liberal, porque o liberal, ele tá mais voltado para os princípios do que para as experiências. Então, eu tenho a liberdade de fazer isso, e se essa minha liberdade não tá incomodando nenhuma outra pessoa, então eu vou defendê-la, independentemente do efeito dessa liberdade para a sociedade. Nesse sentido, eu acho que eu tenho me tornado mais conservador, de entender o que funciona, quais são as melhores práticas, etc. Porque, por exemplo, um liberal pode ser contrário, por princípio, que o governo faça propaganda contra o tabaco, que o governo faça propaganda contra você fumar. Por quê? Porque se eu sou um liberal e defendo somente os princípios sem me preocupar com o efeito prático das coisas, eu falo, bom, se eu fumar o problema é meu, eu tô causando um problema pra mim, e o governo não tem que utilizar o meu dinheiro pra ficar me dizendo que eu não tenho que fumar. Agora, defender uma política pragmática, falar, olha, fumar de fato é um negócio que faz mal, é consenso, é científico, é indiscutível, e quanto mais pessoas estiverem fumando, mais a sociedade vai utilizar o sistema de saúde e vai lotar o sistema de saúde, mais a gente vai ter prejuízo. Então, é melhor e mais barato e mais saudável para a sociedade que tenha uma propaganda contra o tabagismo do que você deixe as pessoas fumar. Você pode deixar as pessoas fumar, não defendo proibição, mas que você tenha uma conscientização. Agora, o liberal pode ser contra esse tipo de política. Muito boa explicação, Zé. Muito boa. Tá de acordo também, Renato, com isso? 100%. Eu acho que o conservador, ele é um cara prudente.
né? Então, sempre que você vê alguém prometendo alguma mágica, você olha com ceticismo. Acho que essas três palavras, essas duas palavras definem o conservadorismo: a prudência e o ceticismo. Então, se alguém vier te prometer milagre, você sempre tá com o pé atrás. Pô, as coisas não são fáceis, né? Dinheiro não dá em árvore, né? Meu pai sempre disse. Sempre. Então, as coisas não são simples assim, não se resolvem no estalar de dedos. Então, você sempre tem que ser cético e ter a prudência necessária para não achar e não cair no conto, né, de qualquer um que prometa milagre. E tem um outro aspecto que acho muito importante do conservadorismo, que é o pacto intergeracional, né? Você acreditar que existe um pacto entre quem já se foi, entre as gerações atuais e as gerações futuras. Então a gente tem um compromisso de honrar aquilo que nós recebemos, de ser grato por aquilo que nós recebemos, que é o contrário de uma mentalidade esquerdista revolucionária, de achar, não, as estruturas que nós herdamos são estruturas opressoras, são estruturas que promovem a desigualdade, são estruturas que promovem a miséria, o machismo, o racismo, a homofobia. No conservador, é o contrário, ele fala, olha, as tradições existem por uma razão. No livre mercado de costumes, se nós temos tradições, se nós temos costumes que sobreviveram ao teste do tempo, é por uma razão. É porque experimentaram coisas diferentes e várias coisas diferentes deram errado. Há problemas naquilo que a gente herdou, nas instituições que a gente herdou, nos costumes que a gente herdou, né? Tudo que a gente recebeu? Sim, há problemas. Agora, descartar tudo, destruir tudo como se tudo não prestasse, vai fazer com que a gente crie uma coisa ainda pior do que nós temos hoje. Se nós não estamos satisfeitos com o que a gente herdou, nós vamos construir algo ainda pior se a gente descartar tudo, porque a gente vai estar ignorando todas as experiências, tudo que os nossos antepassados testaram e fracassaram, então a gente vai estar jogando no lixo em nome de construir um novo regime e aí acho que entra uma diferença fundamental. Com um pacto dos vivos, dos mortos e dos que vão nascer. E aí eu acho que também entra um ponto fundamental de diferença do esquerdista pro direitista, que é até uma diferença de visão de mundo filosófica, que é a pessoa que é de direita, ela tá preocupada em entender o mundo antes de mudar o mundo. Em saber como as coisas funcionam. Uhum. O que dá pra mudar e o que é dado da natureza que não tem como a gente mudar. Muito esquerdista tá mais preocupado em mudar o mundo antes de entender o mundo. Ah, boa. É bom tu falar assim, vocês falarem assim, porque daí a galera, porque às vezes os políticos falam muito difícil, não dá pra entender o que os caras falam, um monte de coisa, mas ninguém, a população geral não consegue entender. Então eu acho que quanto mais, isso é uma sugestão minha, assim, de quanto mais simples explicar, as pessoas vão entender, entendeu? E essa explicação, a hora que tu deu, foi muito boa. Então muita gente vai entender o que é a diferença, que eu sei que muita gente não sabe, né? Como eu também, há pouco tempo, eu não sabia, como eu te falei, morei muito tempo fora, não tava nem aí política, nem me viu, entendeu? Eu me lembro que teve não vou citar nomes óbvios, lá em Big Bear, tava esquiando, chegou uns amigos da minha mulher, e os caras eram esquerdista total, e eles foram puxar um assunto de política. Eu não quero falar em política, né? Nem tenho vontade de falar em política zero, a gente não falou. Mas uma coisa que eu notei assim, quando tu fala, uma coisa que eu notei, né? Quando tu fala para um esquerdista que tu é da direita, dando um exemplo, tá? Da direita, ele não aceita, mas se ele sabe que tu é de direita, ele fica de cara contigo. Mas quando tu sabe que o cara é esquerdista, por exemplo, dando um exemplo assim, eu não tenho problema, tudo bem, eu não vou deixar de falar contigo porque tu é esquerdista, entendeu? É um exemplo de difícil de entender, né? Essa coisa dos dois lados.